eu quero convidar todos a abrirem suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Enquanto você vai abrindo, eu quero cumprimentar quem está assistindo pelo YouTube, dizer que é bom ter você aqui conosco. Deixe o like para fortalecer a transmissão, comente à vontade, peça oração, diga de onde você está acompanhando o culto. É bom ter você aqui conosco. Segunda carta de Paulo a Timóteo, as últimas palavras conhecidas do santo apóstolo Paulo, palavras preciosíssimas. O Senhor colocou em meu coração de estar pregando nessa carta algumas vezes. Nas semanas que eu tiver aqui, algumas eu estarei viajando nos próximos meses, mas as que eu tiver aqui, eu quero, se Deus permitir, fazer ministrações com base nessa segunda carta de Paulo a Timóteo, as últimas palavras de Paulo. Vamos ler juntos hoje no capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Eu estou certo de que habita também em você. Por esta razão, pelo que eu vinha falando, por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom que está em você pela imposição das minhas mãos. Quando nós vamos ao médico investigar alguma coisa, ou quando levamos um filho nosso ao médico para investigar alguma coisa, é comum que no questionário o médico nos pergunte assim: tem histórico de tal coisa na família? Aí você tem que, para quebrar a cabeça, mandar um zap para sua mãe: minha avó já teve isso, né? Será que tem alguém lá em casa que teve isso? Será que meu avô, meu tio, tem um primo que já teve isso? Interessante, né? Quem está sendo examinado é o seu filho. Mas você agora está pensando nas condições de saúde do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe. Por quê? Porque vocês têm uma ligação genética. Vocês compartilham uma herança genética. Agora eu pergunto, será que a herança genética é a única herança que nós compartilhamos? Será que existe uma herança espiritual que nós compartilhamos com nossa família? E quando a gente pensa em herança espiritual, logo vem no coração a famigerada maldição hereditária. Será que existe maldição hereditária? Primeiro a gente precisa entender o que é maldição. Maldição vem do ato de maldizer, que é o contrário do ato de bendizer, que é falar bem. E Deus escolheu fazer o bem para as pessoas através da palavra. Então ele bendiz, ele abençoa com a palavra. E Deus também resolveu liberar castigos através da maldição, do maldizer. E maldição na Bíblia basicamente é isso, é um castigo que Deus determina para aquele que infringe a sua boa vontade, que é o equilíbrio do universo, que é o bem da existência. Deus estabeleceu uma lei cheia de princípios santos. E lá em Deuteronômio 27, 26, o Senhor fala assim, maldito é todo aquele que não cumprir essa lei. Violou a lei, violou a minha vontade, é maldito.
Aí o capítulo 28 começa dizendo assim: se vocês ouvirem a minha voz e fizerem a minha vontade, serão abençoados em tudo. Benditos serão na cidade, benditos serão no campo. Benditos serão ao entrarem, benditos serão ao saírem. Bendito será o fruto do teu ventre, os teus animais, o fruto do ventre dos teus animais. Bendito o teu campo, a tua videira, a tua oliveira, o que você produzir. Bendito é tudo que você fizer, se estiver alinhado comigo. Mas o texto não para aí. No versículo 15, começa assim: mas se você não fizer o que é certo, a minha vontade, não fizer o que é justo, o que é direito, o que é bom, maldito será você em tudo o que fizer. Maldito será na cidade, maldito será na fazenda, maldito será na praia e na montanha. Brincadeira, não tem essa parte não, mas é tipo isso. Maldito será ao entrar, maldito será aqui ou numa casinha de sapê. Maldito será em qualquer coisa que você fizer. E a maldição é até melhor do que a bênção nesse texto. Tudo que você fizer vai dar errado. O que significa isso? Significa que Deus vai estar se opondo ao maldito. Ao bendito, Deus estará abrindo a porta, facilitando, ajudando. O maldito, Deus estará castigando, resistindo, sabotando. Por quê? Porque ele é um orgulhoso que afronta Deus, que tem coragem de ir contra a boa vontade de Deus. Então Deus o resiste. Isso é maldição. Isso é maldição. E a gente herda a maldição dos nossos pais. Tem um texto bíblico que parece dar essa ideia em Êxodo capítulo 20, versículo 5. Quando o Senhor fala assim: olha, eu sou um Deus zeloso, e eu visito o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Mas também sou um Deus misericordioso, que faço bem e tenho misericórdia até 1000 gerações daqueles que me agradam. Mas aí como é que fica? Se meu pai aprontava, minha mãe aprontava, mas eu quero fazer a vontade de Deus, eu estou na geração, nas 1000 que são abençoadas, eu estou na 2ª que é amaldiçoada, meu filho também tem que se preocupar. Como é que funcionam essas coisas? Israel também se preocupava com isso. Havia essa preocupação em Israel deles estarem sofrendo castigos de pecados que não fizeram, que os pais cometeram, que eles não tinham culpa alguma e acabavam sendo castigados por Deus. E tinha um provérbio popular que eles diziam assim: meus pais comeram uvas verdes e o meu dente que embotou. Aí Deus, para clarificar como ele age, disse em Ezequiel 18: nunca mais eu quero ouvir essa conversa fiada em Israel. Ele não fala conversa fiada, ele fala provérbio, mas estou traduzindo para você. Nunca mais quero ouvir essa conversa fiada em Israel de que o pai comeu a uva verde e o dente do filho embotou. Na verdade, o que eu faço? Se o pai for pecador, mas o filho for justo, eu tenho misericórdia do justo. Mas se o pai for justo e o filho for pecador, ele vai lidar com as consequências, com o castigo, com a maldição do pecado dele. Então, pastor, como é que funciona Deus visitar a iniquidade do pai nos filhos, se o filho continuar no mesmo caminho do pai? Então, Deus vê aquele filho como uma extensão do pai. Deus vê aquele filho como alguém que está reproduzindo, aumentando o legado, estendendo a mesma obra. Então Deus julga aquela obra, aquele pacote. O pai fazia esse mal, o filho faz esse mal, o neto faz esse mal. Está todo mundo alinhado nesse mal, vai estar todo mundo alinhado no meu juízo. Vai estar todo mundo alinhado no meu castigo. Isso é a maldição. Isso é muito comum no livro dos reis, por exemplo. E o rei fulano andou no caminho errado do seu pai, andou no caminho mal do seu pai, e Deus o castigou como castigou ao seu pai, porque ele
deu continuidade àquele legado. Então, Deus, para ser mais prático, pegou a maldição e estendeu logo assim. Já estendeu o castigo, já estendeu o juízo, já estendeu o problema, porque você anda nos mesmos caminhos. Mas por vezes aparece no texto, mas o rei fulano não andou no caminho dos seus pais, mas praticou o que é direito diante do Senhor, e o Senhor teve misericórdia dele. Então a maldição, ela não chega se houver uma interrupção daquele legado. Por exemplo, sabe qual é o rei mais perverso da história do reino do sul, Judá? É um homem chamado Manassés. Pensa um cabra safado e ruim. Pensa um cara perverso e maldoso. O pior rei do reino do sul, Manassés. Aí ele teve um filho chamado Amon. E em 2 Reis 21 diz assim: e Amon andou em todos os caminhos do seu pai. O que Deus fez? Só estendeu o juízo para Amon. Só que agora, gente, Amon tem um filho, ele se chama Josias. Josias tem todo esse legado de pecado, esse aprendizado de pecado sobre a vida dele, mas pela graça de Deus ele se posicionou de maneira diferente. E aí em 2 Reis 22:2 ele fala assim: mas Josias andou segundo o caminho do seu pai Davi, fazendo a vontade de Deus. É interessante que quando Deus olha para Josias, ele não vê Amon, ele não vê Manassés, porque Josias não é uma extensão espiritual de Amon e Manassés. A maneira que ele se posiciona liga ele espiritualmente a Davi, de quem Deus tinha muita misericórdia, sobre quem Deus derramava muita graça. Está dando para entender? Então o juízo ele é estendido sobre quem anda no mesmo caminho mau. Se há conversão, se há mudança, se há arrependimento, aquele juízo cessa e começa um novo tempo pela misericórdia de Deus. Começa uma nova história. Só que eu nem cheguei ainda na nova aliança. Porque a nova aliança é extraordinária. O que aconteceu, gente, na cruz do Calvário? Jesus Cristo, o herdeiro perfeito de Deus, aquele que nem por semente humana foi gerado milagrosamente pelo Espírito, que não herda nem o pecado original de Adão, nada, ele é o Cordeiro Santo, puro, imaculado. Ele vai morrer na cruz como um maldito, porque como Paulo diz em Gálatas 3,13, está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele leva a nossa maldição na cruz. Por quê? Porque na verdade todos nós quebramos a lei. E o que está escrito em Deuteronômio 27:26, maldito é todo aquele que quebrar a lei. Quem aqui não quebrou a lei? Todo mundo aqui recebe ou recebeu em algum momento juízo por ter quebrado a lei, o enfrentamento da consequência do seu pecado, o castigo, o juízo. E te enfrentava ou viria sobre você mais tarde de uma maneira ainda mais pesada, em condenação eterna. Só que Jesus Cristo, quando morreu na cruz, ele morreu na cruz te escolhendo, pensando em você. E quando você reconhece esse senhorio de Cristo, quando o Espírito toma o seu coração, você agora recebe uma nova natureza. A natureza da bênção, a natureza da graça. Então Paulo diz em Gálatas 3,13, Cristo se tornou maldição por nós e nos tirou da maldição da lei. A maldição da lei não está mais sobre nós, porque estamos em Cristo. Aí Cadu ele fala assim, ó, para que a bênção de Abraão chegasse até a gente. Nos tirou da maldição e nos ligou
A árvore da bênção que começa em Abraão, mas que tem raiz mais profunda em Deus. O Senhor nos ligou a ela, nós somos filhos de Abraão pela fé. Paulo fala, no capítulo 3 de Gálatas, versículo 29, se alguém está em Cristo, está falando para gentios, não são judeus, mas se alguém está em Cristo, é filho de Abraão e herdeiro da promessa pela fé. Amém, gente? Então não há maldição para quem está em Cristo, porque maldição é condenação, e Romanos 8:1 diz o quê? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, não tem maldição sobre a sua vida. Ao contrário, Efésios 1:3, nele temos todas as bênçãos. Temos o legado de Abraão. Temos a bênção dos patriarcas, a bênção dos apóstolos, a bênção da igreja, a bênção de Deus em Cristo. Está sobre nós, esse é o nosso legado. Só que, beleza, não tem maldição, mas continua tendo uma herança espiritual. Ok? Por exemplo, alguém aqui tem dúvida de que tem uma herança genética dos seus pais? Não, né, gente? Todo mundo sabe que a gente tem uma herança genética. Mas a gente também não tem uma herança cultural? Já pensou que viaja, a gente fala português aqui. Somos o único país na América Latina toda que fala português. É o único, né? Se não me engano. É o único país que fala português. Não, tem um em cima. Não tem não, né? É o único, né? Agora eu buguei agora. Não, é o único. Ninguém mais fala português. Que viagem, né? Porque as caravelas portuguesas pararam aqui. Na época das grandes navegações. Espanha descobriu todo o resto, né? Conquistou todo o resto. Os ingleses foram para o norte. E aqui bateu o português e acabou. Você pode nunca ter visto um português na sua vida. Mas você tem a herança deles. Você tem a cultura deles. Não sei quem já esteve em Portugal. Mas você está andando em Salvador às vezes. Lisboa é Salvador toda. Vai o Pelourinho. A gente tem a herança deles. Por quê? Porque eles vieram aqui. Ficaram aqui e chega, a herança chega. Uma herança cultural, uma herança de aprendizado, uma herança de valores. Agora, mais profundo do que isso, uma herança de alma. Sabia que muito do que você sente, do seu temperamento, dos seus sentimentos, vem na sua genética? É um negócio louco isso, gente. E os estudos robustos agora dizem que quanto mais você envelhece, mais a sua tendência genética afeta a sua personalidade. Falando simples, cada vez que o tempo passa, mais parecido com mamãe você fica. E com o papai. Estudos robustos mostram isso. O peso da carga genética vai aumentando. Você vai ficando igualzinho a véia. Igualzinho, velho. Ficando igual. Temperamento mesmo é quase 100% genético. Vem. Você já nasce com aquela predisposição de ser extrovertido ou introvertido. Vem no DNA. Já contei para vocês aqui que eu conheci meu pai biológico com 26 anos. E eu fiquei impressionado, não só com semelhanças físicas, mas com semelhanças psicológicas, porque eu nunca convivi com ele. Tinha frase que ele falava que era minha, gente. Frase que eu falo. O jeito, o pensamento, o sentimento, o gosto musical, está repreendido no nome de Jesus. Eu dizia, negócio estranho. Eu tenho um negócio que eu gosto de planta, né? Eu gosto de planta, de árvore, eu abraço árvore, deixa eu ver esse maluco assim. Quando eu conheço o cara se formou em agronomia e trabalhou a vida toda com o quê, gente? Com planta e com árvore. E abraça planta e vê a árvore. Aí um dia desse eu mandei uma foto da família, né? A gente estava num lugar, uma foto da família para ele. Ele falou, aí em vez de falar da família, ele falou, essa árvore aí atrás é tal. Olha de onde veio a loucura. Já contei para vocês a história do documentário de Chico Buarque, né? Que ele sabia que o pai dele tinha um irmão. Ele tinha um filho, na verdade, na Alemanha, mas que não criou, que não tinha contato. Esse rapaz não sabia nada da família, não conviveu com o pai de Chico Buarque, nem com Chico Buarque, nem com ninguém.
Aí Chico sabia desse boato e foi averiguar e disse, rapaz, faz sentido, vou caçar esse irmão. E foi para a Alemanha buscar esse irmão. A gente sabe que é Chico Buarque, né? Que eu falo assim, Chico, sabe? Né? Pelo amor de Deus, né? Não me assustem, viu? Procure no Google aí para você ver quem é Chico Buarque. É um cantor brasileiro bem famoso. Misericórdia. Chegará o tempo que só Anitta será misericórdia. Ninguém saberá mais quem é Chico. Meu Deus, dias sombrios. MC, né? Lovinho, né? MC Lovinho, todo mundo sabe. Misericórdia. Misericórdia. Jesus. Volta, Senhor. Está na hora já, Jesus. Aí sim, Chico Buarque. Eu fico mesmo, cara assim, é Chico Buarque. Aí ele foi na Alemanha e procurou esse irmão. E aí, gente, ele achou esse irmão. Aí o pai dele era jornalista, famoso no Brasil, reconhecido, premiado. Esse irmão que nunca conviveu com o pai, não sabia nem direito quem era o pai, não sabia nem... Era o quê? Um jornalista premiado na Alemanha. Chico Buarque é cantor, também reconhecido, tal. O cara também era cantor e era Chico Buarque em alemão, gente. Sem nenhum contato. É um negócio estranho. Pronto, aqui, ó. Aqui está Elias. A família dele é uma onda. Os bebês lá, que eu já vi vários bebês nascer na família dele. Eu acompanho essa família há muitos anos. Ninguém é perfeito, né, Elias? Brincadeira. E aí, os bebês na família dele, inclusive ele, eu vi ele nascendo, não nasce chorando e esperneando, não. Nasce batendo palma e cantando. É sério, o bebê já nasce assim, oh, happy day. É uma onda. É sério. Eu vou filmar um dia quando nascer um outro. Gente, é uma coisa estranha. Você pega qualquer instrumento, dá na mão deles, eles pequenos, eles tocam. É um negócio esquisito. Qualquer coisa, você bota na mão deles, eles tocam em 5 minutos. É um negócio assim estranho. Vem no sangue, vem na família, vem neles mesmo. Entendeu? Então, observe. Agora você fala, não, mas isso aí não é espiritual. Gente, quem é que consegue mensurar a influência do Espírito na alma? Quem consegue dividir alma e espírito? Ninguém. É um mistério profundo o que é espírito, o que é alma, até onde é espírito, até onde é alma, o que é espírito, o que é alma. E você sabe que tem muita coisa no nosso corpo que só se manifesta no ambiente psicológico. A epigenética fala isso. De acordo com o ambiente psíquico, aquele vem e se manifesta ou não. Então, e a alma mexe no corpo, e o corpo influencia a alma, é psicossomático, é somatopsíquico, é uma mistureba. Então, aquelas coisas que a pessoa vive espiritualmente, que afetam sua alma, também chegam nos seus filhos. Também chegam nos seus netos. Olha aqui o que Paulo está falando sobre ele, Timóteo. Primeiro ele fala, no versículo 3, ele fala assim, olha, Timóteo, eu dou graças a Deus, a quem eu sirvo desde os meus antepassados. Ele fala, eu sirvo a Deus desde os meus antepassados. Paulo está se vendo, servindo a Deus no pai, no avô, no bisavô, no tataravô, até Abraão. Paulo está dizendo, eu tenho uma ligação espiritual com Deus desde os meus antepassados. Eu herdei uma fé. E olha que a fé é judaica que ele está falando, mas que está ligada, que gera a fé cristã. Então, nesse contexto, Paulo avança e para animar Timóteo, você vai entender isso daqui a pouco, para animar Timóteo, ele fala no versículo 5, lembro eu da fé sem fingimento, que primeiro habitou a sua avó, Lóide. Depois essa mesma fé habitou sua mãe, Eunice. E que agora certamente, eu tenho certeza que aquela fé delas está em você. Aquela fé que eu vi em Eunice, aquela fé que eu vi em Lóide, Timóteo, procure ela aí, porque ela está em você. Diga ao seu irmão, procura aí que está em você. Procure que está em você. Deixa eu te falar uma coisa. Herança psicológica, comportamental, cultural, e tudo isso é espiritual. Tudo isso
tem uma influência espiritual. Não tem como separar o natural do sobrenatural. É tudo, uma coisa vem da outra. Está em nós. Está na gente. Certas tendências para certos comportamentos é impressionante. Quem estuda um pouco de psiquiatria vai ficar assustado. Não vou nem falar aqui para você não ficar com medo. O tanto que há uma influência, que há uma tendência facilitada. Alcoolismo, esquizofrenia. É impressionante a tendência, a luta, a batalha de quem tem um pai, tem uma mãe, tem uma tendência. Isso não é maldição, gente, isso é formação, isso é herança, isso é aprendizado, isso é construção, isso é ambientalidade, mas tudo isso é espiritual. Eunice era crente, filha de Lóide, crente, e essa fé foi sendo transmitida, e Paulo fala, eu tenho certeza, Timóteo, que está em você também. Eu tenho certeza, por que está falando isso? Vou explicar daqui a pouco. Eu tenho certeza que se você procurar aquela fé, aquela firmeza, ela está em você também, Timóteo. E, gente, isso nos leva a pensar duas coisas sobre isso. A primeira é que nós não temos que ter medo de herança, de maldição hereditária, mas sim temos que buscar, através da palavra de Deus, um autoconhecimento que nos revele o que recebemos de nossos pais, que não é bom, e o que é bom. Perceber tendências nossas que são más, e não se conformar com elas, mas saber que em Cristo temos poder para vencê-las. Porque o que Deus nos deu foi o seu Espírito, para frutificar em nós o caráter de Cristo, a herança de Cristo, a bênção que está em Cristo. Mas se você tem essas tendências na família, esses históricos familiares, você tem uma herança psicológica, cultural diferente que você tem que ficar atento. Você tem que perceber. Você não pode vacilar, rapaz, se lá em casa todo casamento termina com traição, se lá em casa todo mundo é agressivo, se lá em casa todo mundo é amargurado, todo mundo faz isso. Eu tenho uma bagagem nessa área. Não posso esconder, não posso fingir que não existe. Eu tenho uma influência, eu tenho um aprendizado. Mas isso não é para me conformar, pelo contrário, é para eu me expor ao Senhor e dizer, Senhor, glorifica o teu nome na minha vida, Senhor. Senhor, eu sou o Josias, filho de Amon, neto de Manassés, mas eu não quero refletir nenhum nem outro, eu quero refletir Jesus Cristo. Eu quero refletir, você entende? Mas essa consciência vai te ajudar. Negar essas influências não vão te ajudar. Por exemplo, conhecer, o que é que o médico pergunta? O médico pergunta assim, tem essa doença na família? Tendo a resposta, não ajuda no diagnóstico? Não ajuda no prognóstico? Ah, não, sei lá, de minha avó? Sei lá, de meu avô? Aí o médico fala, você não tem uma informação importante, que ajudaria no seu diagnóstico e no seu prognóstico. A mesma coisa com a nossa alma, com o nosso caráter, com a nossa vida. Entender. Por exemplo, quando eu entendi mais minha mãe, o porquê que ela tinha certas coisas boas e más, me ajudou a me entender, porque eu entendi o que ela me transmitiu, o que eu carrego, o que eu tenho tendência de transmitir para os meus filhos. Entender mais meu pai, meu avô, a história deles, me ajudou. Eu não estou falando de ritual de quebrar a maldição. A quebra da maldição aconteceu no Monte Calvário há mais de 2000 anos. Eu estou falando de entender seus pontos de vulnerabilidade, de entender seus pontos de desafio, para expor eles à luz do Evangelho, buscar ajuda, se posicionar ainda mais em Cristo, vigiar nessa área, aprender mais nessa área e se fortalecer para a glória de Deus. E também entender o que é bom, não é só o que é ruim não, né? Aqui Paulo está falando, Timóteo, lembre do que é bom que você recebeu, rapaz. Tem aí em você uma herança espiritual de Lóide e de Eunice. Lembra disso. Também vê o que é bom e fortalecer, glorificar e agradecer a Deus pelo que é bom, porque sempre tem coisa boa, né?
Geralmente pai e mãe, a gente pode cantar para eles aquela música de Fábio Júnior, né? Você foi meu herói, meu bandido. Mas tem a parte do herói. Tem a parte boa, tem a herança boa, que você agradece a Deus, você glorifica a Deus, você fortalece, você te ajuda também em muita coisa. Né, gente? Agora, olha que coisa fantástica. Por que Paulo está falando isso? Quando ele acaba de falar para Timóteo, Timóteo, você tem essa herança de Eunice e de Lloyd. Aí ele fala no versículo 6, por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom que está em você. Olha que coisa interessante. Paulo está falando, antes de esse ponto aqui, deixa eu até dar uma pausa aqui e vou voltar, só para não esquecer uma coisa importante. Porque eu falei o seguinte, da gente pensar na herança que nós recebemos para poder trabalhar ela. Agora, não esqueça também de verificar qual a herança que você está deixando. Saiba que o que você está construindo vai reverberar, vai repercutir. As construções, as consequências. Ah, mas Deus perdoa, mas fica as consequências. As construções. Ah, mas eu peco escondido, meus filhos nem sabem. Deixa eu te falar uma coisa. Como eu já preguei aqui. Sentimento vaza. Quando você está no pecado, mesmo que você esconda todo escondidinho, de você vaza uma coisa que contamina a sua casa. Eu canso de ver casos assim, ó. Crianças de 8, 9, 10 anos, que os pais pegam viciados, eu posso falar porque tem viciados na porra. Aí o pai diz, meu Deus, eu nunca expus, parece que ele sozinho, ele tem uma tendência. Aí quando a gente vai conversar com o pai, ah não, eu também faço, mas eu nunca mostrei para ele. Disse, ô Bia, não precisa mostrar não. De você vaza. Porque quem está cheio de pornografia derrama a pornografia no olho, no jeito. Isso vaza, isso contamina. Quem está cheio de inveja derrama inveja. Não precisa nem falar. O Provérbios 6 fala isso, né? O invejoso, ele fala coisas boas, mas o seu olho revela a sua inveja. Quem está cheio de amor, transborda amor. Quem está cheio de amargura, pode fingir como for, essa amargura vai vazar e vai contaminar quem está em sua volta. Não adianta você esconder, negar, ou você trata, ou essa herança de maldade, de pecado, vai contaminar a sua casa, vai contaminar os seus filhos, vai contaminar os seus, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém, gente? Mas voltando, olha que coisa maravilhosa. Paulo fala, Timóteo, lembra da herança de sua avó, lembra da herança de sua mãe. Mas, gente, está faltando alguém, não está faltando alguém aqui, não? Está faltando alguém. A herança de sua avó, a herança de sua mãe. Está faltando quem aqui, gente? O seu? Paulo não fala do pai de Timóteo. O que muito provavelmente denuncia que o pai de Timóteo não tem uma herança espiritual boa para deixar para ele. E como Paulo está num contexto de animar Timóteo em face da sua insegurança, da sua timidez, que vamos até falar mais sobre ela em sermões futuros, querendo Deus, Paulo não fala do pai. Aí se você vai ver em Atos 16, lá diz assim, ó, que Paulo, na sua segunda viagem missionária, conhece o jovem Timóteo, que era um menino crente, de bom testemunho dos que o conheciam, mas fala assim, ó, e tinha uma mãe judia convertida, mas, esse mais revela muito, mas, Atos 16, logo no primeiro versículo em diante, mas seu pai era grego. Parece que o pai nem judeu era. E se era grego e não é crente também, porque não deixa legado para Timóteo, e não é judeu, ele é provavelmente um idólatra. Ele é provavelmente alguém que não tenha uma herança espiritual boa. E quem sabe isso até ajuda a explicar a timidez e a insegurança de Timóteo. Porque a figura paterna bem presente, posicionada, é o que nos dá muitas vezes firmeza na vida, é o que nos dá
coragem muitas vezes na vida. E Timóteo, para exercer uma função espiritual na comunidade, se sente intimidado e talvez muito seja por isso, por não ter um pai posicionado espiritualmente. O que o intimida? Aí Paulo fala, lembre da herança de Eunice. Lembre da herança de Ló e de sua avó. Do pai, Paulo não fala. Mas olha que coisa fantástica. Aí ele fala assim, por isto, desperte o dom que está em você, pela imposição das minhas mãos. Espera aí. Eles são dois judeus, eles sabem o que significa isso. Nesse contexto familiar, o que significa o dom que está em você pela imposição das minhas mãos? Peraí, como é que Paulo chama Timóteo logo no versículo 2, gente? Ao amado filho, Timóteo. Como é que Paulo chama Timóteo na introdução da primeira carta? Meu verdadeiro filho. O que é que Paulo diz a Timóteo em 1 Timóteo 2,1? Meu filho, fortifica-te na fé que há em Cristo Jesus. O que é que Paulo fala de Timóteo? Não é nem com Timóteo. Quando ele fala sobre Timóteo com outras pessoas, Filipenses 2,22, Timóteo serviu ao meu lado como um filho serve ao seu pai. 1 Coríntios 4,17, Timóteo é meu verdadeiro filho, meu amado filho. Espera aí, Paulo não tem filho biológico. Essa é a última carta de Paulo. Ele escolhe Timóteo para deixar a última carta. A última carta é um legado. A última carta representa as últimas palavras de alguém. Sabe o que os judeus faziam? Sabe quem eles chamavam para as últimas palavras dele? Os filhos. Veja o que Jacó faz com os filhos em Gênesis 49. Os chama para liberar sobre eles a bênção. Paulo está dizendo a Timóteo, meu filho, você tem a herança de sua avó Lloyd, você tem a herança de sua mãe Eunice, e você tem a herança do seu pai Paulo. Paulo está se posicionando espiritualmente como o pai que deixa herança para o filho. Por isso ele fala, olha, o Deus que eu sirvo desde os meus antepassados, o mesmo Deus que sua avó serviu, sua mãe serviu, por causa dessa herança, eu digo a você, desperta o dom, porque eu coloquei sobre vocês a minha mão, você é meu filho espiritual. Gente, isso é poderosíssimo. Por quê? O seguinte, em Cristo, nós temos todas as bênçãos, amém? Efésios 1:3. Temos tudo. Só que, o que é que Deus faz conosco em Cristo? Deus, ele dá todas as bênçãos para o povo dele, para a família de Deus. A bênção é do povo, não é de uma pessoa só. E Deus dá a gestão dessa bênção para os filhos de maneira diferente. É tudo de todos, mas para que um usufrua, tem que se relacionar com o outro. É como se fosse um pai que tinha na herança fazenda, casa de praia, apartamento na cidade, empresa, e deixou uma coisa sobre a gestão de cada filho, dizendo o seguinte, tudo é de vocês, mas fulano vai gerir a fazenda, Cicrano vai gerir a empresa, Beltrano vai gerir a casa de praia e o outro vai gerir o apartamento. É tudo de vocês, mas para um usufruir, vai ter que na gestão do outro se submeter ao outro. É exatamente o conceito bíblico sobre a bênção de Deus na nossa vida. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, Pedro fala, cada um administre o dom que recebeu segundo as muitas formas da graça de Deus, com fidelidade para servir os outros. Então, o que é que nós somos? Somos herdeiros de Deus em Cristo. Romanos 8,16, né? Somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas o Cristo está em nós no corpo.
E tem coisa que está com a mão, outra com o pé, outra com o olho, entende? E para usufruir de tudo tem que ter uma comunhão. E aí Paulo mostra o seguinte, que maior do que a herança genética e biológica, mais poderosa, é a herança espiritual de quem entendeu o poder da comunhão. Porque ele fala, Timóteo, eu nem casei, eu não tenho mulher, não tive filho. Seu pai, eu falo, seu pai também não somou muito. Mas eu, no coração, te adotei. Você é meu verdadeiro filho. E a porção que eu recebi de Deus, eu compartilho com você. E nós podemos e devemos compartilhar uns com os outros a graça que recebemos, de forma que nós, como família espiritual, temos todas as bênçãos. Quando Paulo instrui Timóteo a lidar com os irmãos na igreja, na primeira carta, capítulo 5, ele fala, olha, trate os mais velhos como pai e mãe, os mais novos como irmãos e irmãs, na sua idade como irmãos e irmãs. Gente, isso é poderoso. Jesus disse em Marcos 10, 29, quem deixou por mim, pai, mãe, irmão, filho, por amor de mim, receberá nessa vida 100 vezes mais pai, 100 vezes mais mães, 100 vezes mais irmãos, e no porvir a vida eterna. Mas aqui, porque meu pai, irmão, você pode ter 100 pais aqui. 100 pessoas, irmãos, que transmitam para você um amor como de um pai para um filho. Irmãs, que transmitam amor como de uma mãe para um filho e de uma filha para sua mãe. Como Jesus fez com João na cruz e com Maria. João 19. Mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua. Vocês vão estar unidos, no meu espírito vocês vão estar unidos agora. E um vai cuidar do outro, um vai abençoar o outro. E aí Timóteo, que tinha um pai grego, quase certo que incrédulo, disse, poxa, a minha herança espiritual. Não, Timóteo, a sua herança, se anime, a sua herança espiritual, uau, é do apóstolo Paulo. Você foi o escolhido na terra para carregar o legado do apóstolo Paulo. Olha que coisa poderosa. A gente tem um pouco de receio disso, porque a gente que abusa, né? Tem alguns movimentos que os líderes começam a dizer, não, aqui é meu filho na fé, para dominar, né? Meu filho, me peça a bênção, filho. Meu filho, o pai apóstolo, não sei o quê, né? Todo respeito, cada um faz de uma forma, eu não sei como é que eles fazem, eu já vi excessos nesse sentido. Mas, gente, não é por causa de um extremo, de um excesso, que vamos perder uma bênção. Existe, sim, de fato, relações profundamente familiares. Pessoas mais velhas que acolhem mais novos como filhos espirituais e que derramam sobre eles a bênção de Deus. Pessoas mais novas que abençoam em Cristo mais velhos como pais e mães. Irmãos que se abençoam profundamente. Eu estava atendendo uma família essa semana que eu fiquei feliz demais. Eles me contando como um irmão em Cristo se dispôs a ajudá-los de forma que às vezes nem irmão de sangue faz. Isso é o Evangelho. Isso é o reino de Deus. Isso é a graça de Deus. Toque, irmão, a nossa herança é grande, meu irmão. A nossa bênção é grande. Mas se aproxima para compartilhar, porque tem coisa que está na minha mão, eu que administro. Tem coisa que está na sua mão, você administra, amém, gente? Antes eu tinha receio de pedir algumas coisas. Hoje eu peço, mas eu sou um pouquinho mais cara de pau. Não para mim, eu ainda sou meio receoso, sou meio tímido. Tenho que ser mais Timóteo. Receber igual o Timóteo recebeu. Hoje eu peço para os outros, porque o que eu entendo? O rapaz sabe de uma. Eu tenho que entender que o que Deus colocou na mão do meu irmão, da minha irmã, é dele. É para o reino dele. E se eu puder ajudar outra pessoa, abrir uma porta, ser bênção para alguém, eu vou fazer sim. Eu vou falar. Porque essa consciência de que Deus nos deu coisas, recursos, dons, oportunidades, talentos, capacitações para servir o corpo dele, tem que entrar na gente. Olha que coisa maravilhosa. Paulo entra nessa brecha e se torna o pai espiritual de Timóteo. Meu irmão, Deus quer nos dar uma família espiritual poderosa.
onde a bênção, a graça, a vida é amplamente compartilhada. Sabe? A graça que Deus nos dá está disponível para você, porque para nós está disponível toda a bênção de Deus, todo o recurso de Deus. Então, conheço várias histórias de pessoas que disseram: rapaz, meu pai foi terrível, mas eu cheguei na igreja, um pastor me acolheu, um irmão me acolheu, foi como um pai para mim, me ensinou, me discipulou, orou por mim, e a minha vida foi transformada. A gente tem uma história aqui, outro dia, acho que foi o William que me contou uma história parecida, né? Que chegou na igreja, não foi? E o pai, o pastor, tratou ele como filho. Era um menino de um lugar pobre, sem perspectiva, sem nem pensava em nada. O pastor pegou: não, você vai estudar, discipulou, ensinou a palavra. O menino se formou recentemente em medicina na Federal, aqui para a glória de Deus. Um legado espiritual. E nós vamos construir isso em nome de Jesus. Amém? Fique sentado, por gentileza. Hoje eu estou atento. Nós vamos receber o pão e o cálice. Nós vamos receber o pão e o cálice. Porque tudo que nós temos, nós temos porque aquele que era o único herdeiro resolveu compartilhar conosco. Ele pegou seu corpo, partiu e disse: comam, vocês vão me ter agora no DNA espiritual de vocês. Vocês vão me ter agora na essência de vocês. Vocês vão ter agora o poder de viver a bênção. Porque o nosso maior problema para viver a bênção é nossa autossabotagem. Nossa tendência ao mal, ao pecado, à carnalidade. Mas o Senhor fala: não se conforme, porque agora você recebe a minha herança, o meu espírito, o meu poder. Não se conforme em ser desequilibrado, não se conforme em ser amargo, não se conforme em não ter alegria, não se conforme em não ser fiel, não se conforme em ser invejoso, não se conforme em ser briguento, não se conforme. Nem se orgulhe. Há quem se orgulha, né? E se orgulha de ser violento, de ser bruto, de ser... porque meu pai também era assim. Eu espero que ele vá para o céu, né? Porque meu avô também era. Lá em casa todo mundo é assim, todo mundo é pavio curto. O diabo também, acho que o diabo também é assim. Então, que orgulho é esse, gente? Não se conforme, mas seja transformado em nome de Jesus. Porque você recebeu do Senhor. Você recebeu da graça de Deus. Recebeu do Espírito de Deus. E nós compartilhamos uns com os outros. Deixa eu lhe falar uma coisa. No meio do povo de Deus, tem dons que você não imagina. Deus vai compartilhar sabedoria, vai abrir portas, vai te ensinar. Sabe por quê? Está tudo aqui, ó. Nós somos a família mais poderosa do mundo. Não é a família Rockefeller, não é a família Gates, não é a família Musk, sei lá. Não é a família mais poderosa é a família do Cristo, que recebe o Espírito de Deus, a graça de Deus, a vida de Deus. Quando acabou o culto das 8 hoje, uma mãe me trouxe uma bebê que eu acompanho desde que estava na barriga, 8 meses. Mas, gente, ninguém tira da minha cabeça que algo espiritual estava acontecendo. Eu estava falando com a mãe e a bebê me olhando assim, tipo assim, com a cara de profetisa assim, ó. E eu falando, ela assim, ó. Mas com um olhar assim, sabe, um negócio assim. A mãe assim, ela ama o culto. Eu disse: ama o culto, ama. 8 meses a bebê fica assim, olhando o culto assim, ó. Ela ouve a palavra assim. Rapaz, que negócio diferente. Que coisa diferente. Ela pode não entender, mas de alguma forma está entrando ali, ó. Está entrando ali, que ela seja uma bênção extraordinária para a glória de Deus. Amém, gente? Nós estamos no ambiente da bênção, no ambiente da vida, onde Jesus é exaltado, onde a palavra é pregada, onde o Senhor é louvado, onde o amor é compartilhado, né? Tem uma música de Kleber Lucas que fala assim, né? Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde fluem as bênçãos do Senhor.
Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como é precioso. Salmo 133. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em união. Ali o Senhor ordena a sua bênção. A bênção completa está no lugar da comunhão, meu irmão. Você nunca vai ter tudo em você, porque o Cristo é grande demais para você. O Cristo é uma comunhão. O Cristo completo se revela. Tem coisas que eu nunca vou receber, só vou receber se estiver perto do meu irmão. Tem que ter um Paulo botando a mão na minha cabeça, tem que ter um Timóteo ao meu lado, tem que ter um Silas, tem que ter um Barnabé. Você entende? É nessa comunhão que a gente vai sendo fortalecido, que a gente vai recebendo, que a gente vai crescendo e a herança vai sendo compartilhada. É tudo seu em Cristo. Mas tem coisa que seu irmão que vai gerir, não é você não. Tem coisa, se eu pegar assim, ó, essa fazenda quem vai gerir é fulano. É igual a Israel. Israel, toda a bênção de Israel era para Israel, mas Judá era a liderança, Levi o sacerdócio, e cada um tinha ali uma herança, um pedaço da terra para guardar, para cultivar, uma missão, uma função, e assim vai ser. E para ter a bênção toda só na comunhão. Em vez de ficar lamentando, porque meu pai não foi bênção, minha mãe, irmão, você tem uma família espiritual. Timóteo, você teve Eunice, você teve Lloyd, mas mais do que isso, você tem a mim, Timóteo, como um pai que te ama, que bota a mão na sua cabeça e diga: desperta o dom, se anima, se fortalece, tenha coragem. Aleluia, que coisa poderosa. Amém, meus amados. Pegaram o pão, pegaram o cálice? Vamos ficar em pé em nome de Jesus?